Graça e paz, meus queridos, olha eu aqui com o review, agora com essa nossa nova pegada no review, nessa nossa nova ideia de review, que é o quê? Não sei se vocês perceberam, mas agora em vez de ter um review por semana, nós estamos tendo apenas 2 por mês. Por quê? Porque eu quero fazer uma coisa mais estruturada. Então eu quero ter, primeiro, eu quero focar nos reviews de material teológico que nós usamos no nosso seminário. Materiais aprovados, então não vai ser tudo que aparece, não vai ser todo o material, até porque eu vou restringir mais a minha fila de leitura para dar prioridade para os materiais para o seminário. Então o que vai acontecer? É natural que sejam esses materiais que sejam mostrados para vocês. Hoje eu estou trazendo uma publicação que eu já deveria ter trazido para vocês, um livro magnífico. Você quer aprender a expiação limitada? Ou expiação definida? Que é o engraçado, né? A gente vê editoras, em vez de eles colocarem, não, expiação limitada, que é o termo mais usado no nosso país, não, expiação definida e outros termos também, né, querendo colocar, não, nós temos que falar a língua que as pessoas falam, porque Deus fez isso quando nos deu a Bíblia Sagrada. Mas eu já vou te adiantar uma coisa, esse é o único defeito que eu vi nessa obra. É uma obra magnífica, composta por vários teólogos. Ela é editada por David Gibson, Do Céu Cristo Veio Buscá-la, a expiação definida na perspectiva histórica, bíblica, teológica e pastoral. David Gibson e Jonathan Gibson. E apresentado por quem? Apenas, só por J.I. Packer. Então a gente está falando de um material realmente muito bem feito, muito bem elaborado. E o que acontece? Durante muito tempo esse livro aqui ele foi utilizado por nós aqui no seminário. Nós compramos esse livro já faz um bom tempo, tanto que ele está na bibliografia do Seminário Nascido de Novo. E é um livro que ele trouxe gratos ensinamentos para a gente. Uma capa magnífica que é a capa da versão em inglês. A editora foi muito feliz em replicar, porque é uma capa simplesmente linda. Inclusive eu lembro que na época que esse livro foi lançado, deviam ter feito outra capa. Não, não deviam, tá? Não deviam. Embora nós tenhamos capistas muito bons aqui no Brasil, essa capa, ela é magnífica. Por quem Cristo deu sua vida? Esse é o X. A chamada doutrina da expiação limitada tem sido tema de debates e de alguma controvérsia na história recente da Igreja, evidenciando a necessidade de um exame cuidadoso e amplo sobre o assunto. Incorporando a contribuição de vários teólogos respeitados, esse livro se coloca como um dos primeiros a oferecer um estudo abrangente sobre a doutrina da expiação definida, ou seja, expiação limitada, lançando mão de várias disciplinas da teologia e considerando-as sobre as perspectivas histórica, bíblica, sistemática e pastoral. Produzido com o auxílio de vários eruditos e pesquisadores experimentados da teologia e oferecendo percepções iluminadoras sobre essa importante doutrina, esse livro visa encorajar conversas profundas e proveitosas ao tempo em que defende uma das doutrinas centrais do quê? Da teologia reformada. Então vamos lá, um livro de capa dura, sempre dou esse aviso para vocês, é óbvio, ele não é um livro para vocês ficarem ostentando, levando na igreja, ele é um livro para a tua biblioteca, então tem uma encadernação tradicional, entendeu? E olha as pessoas que indicam esse livro. J.I. Packer, está até na capa, J. Carson, Michael Horton, David F. Wells, John Frame, Richard Gaffin, Ligon Duncan, Kelly M. Kapic. Ou seja, não é um materialzinho simples, qualquer coisa não. Então, Do Céu Cristo Veio Buscá-la, expiação definida na perspectiva histórica, bíblica, teológica e pastoral. O único fundamento da igreja é Jesus Cristo, seu Senhor. Ela é sua nova criação por intermédio da água e da palavra. Do céu Cristo veio buscá-la para ser sua santa esposa. Com seu próprio sangue ele a comprou e por sua vida ele morreu. Conteúdo. Então é um conteúdo, tem uma introdução, expiação definida na história da igreja, e aí vai. Segunda parte, expiação definida na Bíblia, expiação definida na perspectiva teológica. Ou seja, esse livro aqui ele é bem completo.
Apresentação, prefácio, abreviaturas e colaboradores, e aí começa o conteúdo. Já foi dito com plena verdade que, se quiser aprofundar-se na plena substância da fé da Igreja, você tem que recorrer aos seus hinos precisamente como para apreciar a plenitude da fé do Antigo Testamento, você deve emergir no saltério. É principalmente nos hinos que você aprende as afirmações específicas, não só das afirmações doutrinais da Igreja, mas também da intimidade do Pai e do Filho, para o qual o Espírito Santo conduz os crentes. Os colaboradores desse volume, evidentemente, concordam e até desejam que seus ensaios sejam lidos como elucidações do que é dito sobre a amorosa ação do Senhor Jesus Cristo no verso do hino que tomaram como sua epígrafe. Do céu Cristo veio buscá-la para ser a sua santa noiva, com seu próprio sangue ele a comprou e por sua vida ele morreu. Ao decifrar a amorosa iniciativa e o empreendimento do Salvador nesses termos biblicamente justificados, os ensaístas argumentam, mais ou menos explicitamente, em prol da tese global do livro, a saber, como a fé reformada e seus corolários pastorais constituem a verdadeira viga mestra intelectual do cristianismo. Assim, a crença na redenção definida, particular e soberanamente eficaz, o que as linhas acima expressam, é o seu verdadeiro centro do intelectual. Apresentação de quem? J.I. Packer. Prefácio do David Gibson, as abreviaturas, colaboradores Raymond Blackettier, Henry Blocher, Amar Jabala, Sinclair B. Ferguson, Lee Gettis, David Gibson, Jonathan Gibb, Matthew Harmon, Michael A. G. Hiking. Olha, tem muita gente. O Robert Letton está aqui, David Hogg, Donald MacLeod, Alec Mottier, John Piper, Stephen J. Wellum, Gary Williams, ou seja, muita gente. Aí vem a introdução. Capítulo 1, a teologia sacra e a leitura da palavra divina. Mapeando a doutrina da expiação definida. Você vai ver uma letrinha abençoada, viu? É muito comum pessoas, assim que descobrem um tema muito discutido, especialmente se aqueles que discutem são considerados pessoas boas, concluírem imediatamente que este seria de bem pouca importância, uma mera questão de especulação. Nessas pessoas, as controvérsias religiosas exercem um efeito muito ruim. Acham difícil apreciar a presença da verdade e, ao mesmo tempo, dispõem-se a negligenciá-la e sair em busca de outras coisas. Prontamente se valem do que lhes parece ser uma desculpa plausível. Põem de lado o questionamento enquanto assentam-se e entregam-se a um espírito de ceticismo. Introdução. A doutrina da expiação definida declara que, na morte de Jesus Cristo, o Deus Trino tensionava redimir cada pessoa dada ao Filho pelo Pai no passado eterno e aplicar as metas de seu sacrifício a cada um deles pelo Espírito. A morte de Cristo tinha o propósito de conquistar a salvação somente para o povo de Deus. A expiação definida diz o essencial sobre a morte de Cristo, porém não diz tudo o que há para dizer. Há muitos aspectos da expiação que necessitam ser afirmados lado a lado com a sua intenção e natureza definidas. A suficiência da morte de Cristo por todos, a livre e indiscriminada proclamação do Evangelho a todos, o amor de Deus pelos não eleitos e sua postura salvífica para com o mundo apóstata, as implicações da expiação para o universo inteiro e não simplesmente para a igreja. A expiação definida não esvazia o significado da cruz. Não obstante, os ensaios nesse livro afirmam que a expiação definida está no centro do significado da cruz, comumente chamada de expiação limitada ou redenção particular. Essa é uma doutrina das igrejas reformadas, tratada carinhosamente como uma profunda explicação da morte de Cristo. Ao revelar a natureza trinitária da obra de Cristo na cruz, a expiação definida desenvolve uma rica explicação de como sua morte sacrificial tem objetivo e direção voltados para Deus. Então você vai ver as notas nas próprias páginas, né? A expiação definida na história da igreja.
Richard Miller sugere que uma questão pertinente à igreja patrística medieval e reformada, antiga e moderna era o significado daquelas passagens bíblicas das quais lemos que Cristo já pagou um resgate por todos, ou lemos que Deus quer a salvação de todos, ou do mundo inteiro, dado o grande número de passagens bíblicas que indicam uma limitação da salvação para alguns, a saber, aos eleitos ou crentes. Que o número 25, ver Richard A. Müller, Was Calvin a Calvinism in Calvin and the Reformed Tradition on the Work of the Christ and the Order of Salvation. Tá? Então tá aqui a nota. Confiamos no sangue do Salvador, a expiação definida na Igreja Antiga, Michael J. Hyken, introdução, né? Quando o erudito calvinista do século XVIII, John Gill, decidiu defender publicamente algumas das doutrinas cardinais da fé reformada, o resultado foi The Cause of God and Truth, uma monumental obra de erudição devotada a uma explanação do que era popularmente conhecido como as doutrinas da graça. Gill se preocupou especialmente em responder aos argumentos do clérigo de Salisbury, Daniel Whitby, cujo A Discourse on the Five Points, um discurso sobre os 5 pontos, como é conhecido, foi reimpresso no início dos anos de 1730 e causou total agitação, pois foi tido como uma crítica irrefutável dessas convicções centrais do calvinismo inglês. Compreensivelmente, as escrituras foram centrais nesse debate, mas a perspectiva da Igreja Antiga foi também considerada extensamente. A cobertura detalhada de Gill da evidência patrística pode ser encontrada especialmente na parte 4 do The Cause of God and Truth. Na verdade, Gill tinha consciência de que a discussão das doutrinas da graça ainda não se tornara explícita até o século V, quando veio a público a heresia pelagiana. Como os autores reformados mais antigos, tais como François Turretini e John Owen, Gill convenceu-se de que havia traços significativos dessas doutrinas detectáveis em autores patrísticos. A discussão que ele faz dos pais sobre esse tema foi baseada em diferentes leituras de várias fontes primárias e continha sua recente tradução pessoal de muitos dos textos que citou. Tendo trabalhado detalhadamente, com base em uns poucos dos textos que Gill discutiu, é possível sentir-se impressionado pela profundeza do seu conhecimento sobre os pais da Igreja. Clemente de Roma, Justino Mártir, Hilário de Poitiers, a tradição patrística latina depois de Hilário, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho, suficiente para todos, eficiente para alguns, expiação definida na igreja medieval. Gottschalk de Orbé, examinando através do resultado, o cerne da questão, discernindo o contexto, a presciência divina e o livre-arbítrio, 1 Timóteo 2,4, e aqui juntando tudo. No capítulo 4, Calvino, linguagem indefinida e expiação definida. Vamos correr, porque senão vai ficar 2 horas só esse livro. Aí a gente vem aonde? Não poderia faltar isso nesse livro, um estudo do Lee Getz, no capítulo 6, o Sínodo de Dort e a expiação definida. A expiação definida atingiu status confessional no Sínodo de Dort. Esse primeiro sínodo ecumênico das igrejas reformadas aconteceu entre novembro de 1618 e maio de 1619, na cidade holandesa de Dordrecht, também conhecida como Dordt ou Dort. Era composto pela nata dos teólogos reformados holandeses, representantes da Grã-Bretanha, incluindo o bispo Landau, do país de Gales, e um escocês, de diversas cidades alemãs importantes e de delegações separadas representando Genebra e o resto da Suíça. Convites foram expedidos também ao Estado, então recentemente combinado, de Brandemburgo, Prússia, ainda que por várias razões nenhum representante tenha podido comparecer. Uma fileira de cadeiras vazias foi arrumada em honra dos delegados das igrejas reformadas da França, os quais foram proibidos de participar pelo governo francês, que era católico romano. A importância desse conclave internacional de teólogos reformados não pode ser subestimada, uma vez que foi aqui que os assim chamados 5 pontos do calvinismo foram cuidadosamente definidos pela primeira vez.
Então, os 5 pontos do calvinismo não foram criados por João Calvino, mas vieram do sínodo de Dordrecht. Nas últimas décadas, diversos estudos foram examinados com profundidade nos debates e pronunciamentos do sínodo sobre o tema da expiação. Visto que os delegados britânicos estavam particularmente envolvidos nessa questão, os estudos de seu papel são especialmente úteis. Nesse capítulo, meu objetivo não é necessariamente repetir o que eles já disseram, ou mesmo fazer uma exposição completa das deliberações do sínodo. Para evitar uma discussão dos cânones de Dort numa forma meramente abstrata, colocarei o sínodo no contexto histórico e farei algumas observações quanto à diversidade entre os delegados. Entretanto, o impacto de mais longo alcance do sínodo foi sentido não apenas por meio de seus cânones doutrinais, mas também, e talvez mais profundamente, por meio da tradução e do comentário da Bíblia encarregado a ele, já que estes foram indevidamente negligenciados pelos estudiosos até hoje em dia. Examinarei as anotações bíblicas juntamente com seus parceiros e rivais de debate para entender melhor o que o legado de Dort se tornou em termos de facilitar o ensino da Bíblia. Focalizarei particularmente a clássica distinção suficiente e eficiente, como foi empregada em Dort, a fim de mostrar que o resultado da discordância com o arminianismo. Clássica distinção eficiente, como foi empregada em Dort, a fim de mostrar que foi cuidadosamente matizada e esclarecida numa direção particular como resultado da discordância, o arminianismo. Todavia também notarei que, embora houvesse ampla concordância entre os reformados, não havia homogeneidade monolítica, mas um grau de diversidade em suas respostas à ameaça teológica. Contexto histórico do sínodo de Dort, a eficácia intencional da cruz, a controvérsia sobre a graça universal, um exame histórico do Brief Traité de la Prédestination Amar de Jabala. Introdução, os principais princípios do Brief Traité, capítulo 1, o que é a predestinação em questão, por que Deus criou o mundo, por que Deus criou o homem em particular, por que Deus permitiu que o primeiro homem pecasse, quais são as consequências do pecado do primeiro homem, qual foi o propósito de Deus ao enviar seu filho ao mundo, qual é a natureza do decreto pelo qual Deus ordenou a concretização desse propósito, quer por sua extensão ou pela condição da qual depende. Por quem Cristo morreu? Particularismo e universalismo nas epístolas paulinas. Você vai encontrar trechos marcando a exegese do que está sendo explicado, viu, pessoal? Crítica de McCormack, 1 Timóteo 2,6. Você vai ver as línguas originais, entendeu? De tudo que é explicado nas línguas originais. É muito legal. Aqui a gente vê uma tabela do quê? A ordem dos decretos. Então nós temos supernaturalista, evangélico, particularista, sacerdotal e aqui naturalista. Então, supralapsarianismo, infralapsarianismo, amiraldiano, luterano, wesleyano, universalista, aí sacerdotal, anglicano, romano, ortodoxo grego, naturalista, remonstrante, pelagiano. Remonstrante e pelagiano, ó. Permissão da queda e deterioração física seguida da moral. Pelagiano, dom do livre-arbítrio, por virtude do qual cada um pode fazer tudo quanto lhe é requerido. A ordem dos decretos, né? Para o remonstrante, que é o arminiano. Dom de Cristo para tornar possível o dom da graça suficiente. Dom da lei e do evangelho para iluminar o caminho e persuadir a andar nele aqui no pelagiano. Tá vendo que muito do que acusam os arminianos é questão dos pelagianos. E muitos arminianos acabam caindo para o lado pelagiano sem perceber. O Deus triuno, encarnação e expiação definida. Não pode faltar um capítulo que trata do quê? Da trindade bíblica. A trindade bíblica, ou seja, a trindade, a doutrina da trindade, ela é algo básico da nossa fé cristã. É algo basilar da nossa fé. É uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. E a Bíblia apresenta um Deus triuno, que é três, que ao mesmo tempo é um, tá bom? Então, o que vai acontecer, meus queridos?
Nós temos que ver tudo pela natureza trinitária. Através da natureza trinitária, tudo se encaixa. Por quê? Porque a Bíblia é trinitária. Nós temos o curso Tudo sobre a Trindade. Após o curso Tudo sobre a Trindade, o aluno é convidado a fazer o curso que Gênesis revelado. Por que Gênesis revelado? Porque o Gênesis revelado mostra a criação sendo feita pela Trindade, que a criação é trinitária. E aí, só então a gente orienta o aluno a ir para a formação completa em teologia. Então nós temos uma visão totalmente trinitária que foi escrito por quem? Ninguém menos do que Robert Letta. Em sua raiz, a doutrina da expiação definida afirma que, em concordância com o amoroso decreto eterno do Deus triuno, Cristo, o Filho, assumiu a natureza humana na encarnação e se ofereceu ao Pai através do Espírito Santo para fazer expiação por seu povo eleito. Vinculado a isso está uma conexão indestrutível entre a Santa Trindade e a encarnação do Filho e a expiação. No cerne dessa conexão está a doutrina da invisibilidade do ser e atos do Deus triuno. Aí, discordância amirô e o universalismo hipotético, teologia amiraldina, universalismo hipotético, crítica do amiraldismo e do universalismo hipotético, inversão, J.B. Torrance, os atributos de Deus, crítica de J.B. Torrance, incoerência, expiação definida de T.F. Torrance, expiação sem salvação universal, doutrina de T.F. Torrance sobre a expiação. Olha, é um livro muito completo. A Nova Aliança, obra de Cristo, sacerdócio, expiação, intercessão, do Stephen Wellum. Introdução. Uma questão crucial bíblico-teológica no centro da doutrina da expiação definida é a obra sacerdotal de Cristo. A maioria concordaria com John Murray que a obra do nosso Senhor é apresentada na Escritura como sacerdotal. A expiação deve ser mais amplamente submetida à obra medianeira de Cristo e mais especificamente sob o ofício sacerdotal. Mas há um só mediador, e somente Cristo foi chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. 1. John Murray, The Atonement in Collected Writings of John Murray. Volume 2, Lectures in Systematic Theology. Jesus Cristo, o homem, para uma teologia sistemática da expiação definida. Henry A. G. Blocher. In necessaris unitas in non necessaris, ou dubis. Libertas in omnibus caritas. Em artigos de fé, que são necessários unidade, nos não necessários ou duvidosos, liberdade, em tudo caridade. A máxima muito conhecida, cunhada por Martinho Lutero, é sempre relevante. Pode-se acrescentar ainda outra sentença. In secundaris seu subtilibus benigma sed exacta diligentia. Em questões secundárias, não indiferentes ou sutis, uma graciosa atenção combinada com exatidão. Por quem Cristo morreu e fez expiação, pertence à quarta categoria, como assinalado, por discordância entre os doutores, de outro modo em comunhão. Prolegômeno, Introdução à Teologia Sistemática, Tradição, Razão, João Calvino, Andrew Fuller, Charles Hodge. Charles Hodge pertence à mesma categoria na apresentação de Allen, e de fato o encontramos bem próximo de Fuller. Ele propõe a mesma disjunção, o propósito secreto de Deus em prover para o homem tal substituto não tem nada a ver com a natureza de sua obra ou com sua peculiaridade. Aí vem a expiação definida na prática pastoral. Morto pelo mundo, o desconforto dos não evangelizados para uma expiação definida, a questão dos não evangelizados em relação a uma expiação universal. Bendita certeza, Jesus é meu, expiação definida e a cura das almas por Sinclair B. Ferguson. Jesus ensinou a expiação definida. Ele fala de si mesmo como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11 e 15. Ele conhece e é conhecido por suas próprias ovelhas, assim como o Pai o conhece, ele conhece o Pai. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e o seguem. João 10, 27. Ele lhes dá a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém pode arrebatá-las de sua mão. O Pai as deu, ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Aqui, expiação definida
é expiação eficaz? Antes de tudo, as ovelhas são do Pai, são dadas ao Filho. Ele deu sua vida por suas próprias ovelhas. São guardadas nas mãos do Filho e do Pai. Nenhuma ovelha, por quem Cristo deu sua vida, jamais perecerá. Mas, além disso, Jesus faz o implícito explícito. Os que não abraçam a fé nunca foram suas próprias ovelhas. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. A lógica de nosso Senhor aqui é notável. Ele não diz: vós não credes e por isso não sois parte de meu rebanho. Mas, sim, vós não credes porque não sois parte do rebanho pela qual eu dou a minha vida. Assim, lado a lado com a expiação eficaz, Jesus fala de uma discriminação divina entre as ovelhas, aquelas dadas pelas quais morreu, chamadas atraídas e guardadas, e as que não parte de seu rebanho. Crítica de Campbell. E aí vem as apelações, né? Se a expiação é limitada, se existe a perseverança dos santos, para que evangelizar? Se os salvos são eleitos, por que a gente vai buscá-los lá fora se eles vão vir uma hora ou outra? Difícil, né? Expiação definida de certeza cristã, conclusão, minha glória não darei a outrem. Aí no final a gente tem um reconhecimento e a bibliografia selecionada dessa obra. Olha. Quer aprender sobre a expiação definida ou expiação limitada? Né? Porque limitada parece que limita os poderes do Senhor e esse não é o caso. Nós temos uma expiação definida para as ovelhas de Cristo. E quer aprender isso daqui nos máximos detalhes? Essa obra é perfeita. Bibliografia também do nosso curso, tanto do Teologia Essencial quanto do Formação Completa em Teologia. Nós somos um seminário teológico completo e nós ensinamos a expiação definida para você na matéria de soteriologia, tá bem? A gente tem que entender como funciona a salvação. E detalhe, o nosso curso ele é interdenominacional. Você vai aprender a expiação indefinida, ou seja, expiação ilimitada, tá bem? E vai aprender a definida ou limitada, porque, como eu disse, somos interdenominacionais. Então nós não vamos defender a nossa linha teológica. Nós somos um ministério reformado calvinista. Só que nós temos, por exemplo, professor luterano, nós temos professor pentecostal, exatamente. Então você vai aprender todas as linhas. Você vai aprender a produzir teologia e vai aprender a tirar as próprias conclusões. Então espero que você goste. Seminário Teológico Nascido de Novo, o link para a formação completa em teologia está aqui embaixo. E o nosso Linktree, ali tem todos os nossos cursos, está nesse QR Code da tela. O link do Linktree também está aqui embaixo na descrição. Vem conhecer o Seminário Nascido de Novo, que eu tenho certeza que você vai amar. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.